Olá, estamos recebendo aqui hoje o nosso amigo Rogério Rodrigues. Ele está aqui conosco hoje porque ficamos sabendo de uma ideia muito interessante para a área da cultura e que ele é o mentor. E nós o convidamos para vir aqui conosco para levar ao conhecimento da comunidade, porque deverá interessar a muitas pessoas do nosso meio. Vamos falar, Rogério, sobre um projeto, meus queridos, vamos falar sobre o projeto que tem a ver com literatura. Bem-vindo, Rogério, prazer te receber aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que fico lisonjeado por estar aqui. Rogério, de tantos projetos que a Casa das Artes, a Fundação Casa das Artes, Secretaria da Cultura tem desenvolvido, um em especial me chamou a atenção. Eu fiquei sabendo de um projeto em que tu és o mentor, relacionado a ensinar ou a fomentar a escrita. Segundo o que eu li, o projeto tem o nome de Contantes. O que é esse projeto? O projeto Contantes, o nome Contantes especificamente, nasceu do contar histórias. Quem canta, antigamente, na Idade Média, era um cantante. O cavaleiro era o cavaleiro andante. Então nós queremos montar um grupo de escritores que sejam contantes, que contem a história. A história sempre foi passada oralmente, através de conto de histórias. A gente ouviu histórias dos nossos avós, nossos pais, e eles ouviram de outras pessoas, e a gente leu histórias nos livros, e a gente leu histórias em todas as partes. Então, a escrita com o advento da internet tem perdido um pouco da importância. São simplificações, são coisas muito mais rápidas que não deixam de ser escrita e não deixam de ser contar histórias. Mas carecemos de manter essa tradição de contar histórias de uma maneira mais didática, digamos assim. Como é que tu tivesse essa ideia? Através de conversa com os amigos, né? A gente circula no meio cultural e todo mundo reclama que mas não tem uma oficina aqui em Bento, mas a gente tem que ir a Porto Alegre, mas eu queria trocar ideias, mas eu estou com a história de um livro para escrever, mas eu tenho um conto para escrever e não consigo. Então a gente pensou em montar uma oficina que falasse um pouco sobre como é escrever, que desse aulas de escrever, que pudesse possibilitar a troca entre autores e assim surgiu os Contantes. E o que é que vai acontecer exatamente nessas oficinas? Nessas oficinas terão aulas semanais. As aulas serão de 2 horas durante aproximadamente 5 meses. Se tudo correr conforme o plano, vai começar agora na metade de fevereiro, na metade de março. Isso. São 2 horas, vai ser dividido em 3 módulos. Um módulo mais dedicado às técnicas da escrita, técnicas de conto, vai ser focado só na temática conto. Não vamos ter crônicas, poesias, nada, só contos. Uma voltada para a parte de técnica, outra voltada para leituras de outros contos e debates sobre esses temas, e outra voltada à troca de experiências entre os participantes da oficina, a escrita e reescrita, principalmente a reescrita, porque temos isso de às vezes achar que está tudo acabado, está tudo pronto, mas sempre tem um pouquinho a reescrever, a lapidar, até chegar a um produto aceitável, digamos assim, um produto bom. Falar nisso, antes de continuar falando do projeto, então vou pegar um gancho. Será que algum escritor já considerou a sua obra acabada, perfeita? Quando ele botou o último ponto do texto, será que não ficou, podia ter colocado mais um personagem, podia ter criado mais uma intriga? Tu que está com esse projeto, eu nunca vi, eu nunca vi sobre essa perspectiva, tive curiosidade. Já viu alguém dizer isso? Acabado não. Os grandes escritores, Hemingway, entre outros,
sempre estão naquela busca incansável de fazer o seu melhor, de melhorar cada vez mais aquilo que está pronto. O artista em si é um pouco assim, né? O artista busca a perfeição, busca melhorar a sua técnica, busca a reflexão através da obra. E o autor, não deixa de ser um artista, também busca isso. Finalizado, dizer que uma obra está finalizada, acho difícil. Estou te perguntando isso porque eu já tive a oportunidade de escrever algumas coisas e depois sempre fiquei com a pulga atrás da orelha, né? Como podia ter colocado mais alguma coisa, né? Terminei esse conto aí, né? Estava te contando antes, tem outras coisas escritas, né? Para a literatura, é um exercício que a gente faz, mas sempre quer lá dar uma mudadinha, né? Mais uma frase, mais um diálogo, é interessante, por isso que eu te fiz essa pergunta, uma curiosidade pessoal minha. Mas voltando ao projeto, eu li aí na divulgação, na ideia sobre uma perspectiva de que o estilo, não sei se percebi errado, o estilo, a maneira de escrever estaria muito restrita hoje em dia a escritores dos anos 50 e 60. No que está relacionado essa perspectiva, essa construção com o objetivo do curso? Os contos clássicos que a gente estuda na história, clássicos não digo clássicos, eles são modernos, mas os contos que a gente estuda tradicionalmente na escola são contos mais antigos. Os contos mais recentes, com essa linguagem mais fresca, digamos assim, são meio deixados de lado pela escola em si. E a produção literária também está muito focada no eixo Rio-São Paulo, então precisamos trazer novas vozes para esse meio da escrita. O último grande escritor assim, reconhecido nacionalmente que tivemos aqui foi Rosenato, no caso do Martelo, e virou outros meios, como filme. Fora isso, aqui na região da Serra temos uma certa dificuldade de trazer esse jeito da Serra de falar com o resto do Brasil, esse jeito de ser essas histórias daqui. Então o objetivo do curso poderia se dizer que é traduzir nessa questão regional, a expressão regional? Não só a expressão regional, mas a voz do autor daqui. Ninguém consegue se desvincular de onde teve sua formação. Lá no fundo vai estar a sua escrita. Mas ter novas vozes surgidas daqui, procurar novos autores daqui. Por isso até o curso é focado justamente na cidade de Bento Gonçalves. Para participar do curso tem que estar radicado em Bento Gonçalves. Então essa questão é para buscar novos escritores aqui da nossa cidade, aqui da nossa região e melhorar a nossa literatura. O curso, tu não chamou de curso, eu tô chamando de curso, tu chamou de oficina, né? Isso. Mas dá para chamar de curso? Sim, pela duração dele dá para chamar de curso. Tecnicamente ele não vai ter, a princípio, a gente está trabalhando para que tenha, mas a princípio não tem uma certificação, uma diplomação. O Douglas, que é meu parceiro Douglas Secan, que é meu parceiro nessa empreitada, está verificando uma forma de a gente conseguir uma certificação que tenha validade pelo MEC, que tenha validade por instituições sobre a oficina do projeto. Já que tu antecipou, eu ia perguntar depois, até para, quem sabe, despertar o interesse, né? Depois daquelas pessoas que vão estar nos ouvindo, falando sobre isso. O professor foi escolhido como? E que assim, a qualificação dele como escritor, como literato, qual foi a ideia nessa perspectiva? O Douglas, ele é doutor em literatura, é professor aqui da UFS, de Bento Gonçalves, trabalha também no programa de pós-graduação da UFS. Ele tem 2 livros publicados, é doutor em literatura, acho que já falei disso, e ele é um parceiro do projeto, né? Desde que a gente começou a conceber a ideia do projeto, ele está vinculado. Eu não teria como não adicionar ele no projeto. No começo falaste que eu sou o mentor desse projeto, não sozinho, teve várias outras pessoas juntas, que pensaram juntos até que nós chegamos nesse projeto. Só que precisa de que uma pessoa escreva e tome a frente.
como eu tenho a qualificação de gestor cultural, acabei fazendo essa parte. E uma cabeça pensa menos do que duas, né? Com certeza. Mais cabeças pensam e ilustram mais que uma. Te perguntar uma coisa que talvez interesse para os interessados. Vai ter valor de inscrição? Vai ter que ser pago alguma coisa? Não. Todo o projeto é custeado pelo Fundo Municipal de Cultura. Ele passou por uma seleção e foi contemplado pelo fundo. Então o curso vai ser totalmente gratuito. Ele tem 15 vagas. Uma das vagas, como contrapartida, é da prefeitura, da Secretaria de Cultura, mais especificamente, e as outras 14 vagas vão passar por uma seleção, na qual ele precisa mandar um breve currículo do que já fez na literatura, uma carta de intenção e uma narrativa ficcional de até 3 páginas. Os 14 melhores vão fazer parte da oficina e vão ganhar essa oficina totalmente gratuita. E a seleção será feita pela comissão de vocês? Pela comissão principal do projeto, que é o Douglas, eu e o Humberto Nunes. Legal. E aonde que serão essas aulas? As aulas serão na nossa parceira, Don Quixote Livraria, que muitos dizem que é a segunda Casa das Artes do Bento Gonçalves. É um ponto de cultura bem interessante, bem participativo. Então a gente resolveu fazer lá, porque na Casa das Artes teria um espaço muito grande para 14 pessoas. Lá a gente está pertinho, tem os livros ali para as pessoas possam pegar, então a gente acabou optando pela Don Quixote. Pensamos também e estamos entrando em contato com a Biblioteca de Bento Gonçalves para fazer 1 ou 2 encontros na biblioteca também. Fazer uma diversificação para inspiração? Para inspiração, não só para inspiração, mas também para outros acessos, divulgar também outros pontos culturais de Bento Gonçalves, a biblioteca, levar esses escritores para outros lugares também. Não que eles não conheçam, mas como vai ter uma campanha principalmente de redes sociais, com fotos, a gente vai estar aproveitando para divulgar esses outros locais também. Vai ter alguma faixa de idade específica? A única restrição é não menores de 15 anos. 15 anos a gente está acabando ali o ensino fundamental, começando o ensino médio, então a partir daí já tem um domínio da escrita melhor do que da língua em si, da língua portuguesa em si, do que, por exemplo, uma criança de 10, 12 anos que não estaria na 4ª, 5ª série, não teria um domínio tão grande da língua. Sim. Para a inscrição não tem o requisito de experiência ou produção é prefeito da seleção. É prefeito da seleção. Mas quando for se inscrever já entrega o material? Já entrega o material, é totalmente online, né? A gente tem a página no Facebook, que é Projeto Contantes. Lá tem o edital, com todas essas especificações que eu falei de como tem que ser o material para ser publicado, não, para fazer a inscrição, e tem a ficha de inscrição também online, onde você pode subir o arquivo com o texto, subir o arquivo com o currículo e responder as outras questões. Um detalhe bem importante, para trazer mais lisura para o projeto, para a seleção, a gente pediu que os participantes tenham um pseudônimo. Então é bem importante ter sempre o pseudônimo escrito no ponto e não vinculado ao seu nome. Aí na inscrição tem um campo para o nome e um campo para o pseudônimo, para quando a gente for fazer a seleção a gente não saber exatamente quem está escrevendo. Isso dá seriedade ao procedimento. Interessante. Eu participei uma vez de um concurso nacional de contas, mais de 10 anos atrás, era o mesmo método. E normalmente, se a gente vai ver concursos, né? Concursos, não aula, concursos, é a mesma sistemática, né? As pessoas não te reconhecem, tem um lacre, né? Vão ler o teu material, a tua criação, por um pseudônimo. Parabéns, isso dá demonstração, né, de seriedade na seleção. Até porque daqui a pouco pode ter muito mais de 15, né? Já estou pensando até eu me inscrever. O que almejamos é um número bem maior que 15 para as inscrições. Abriu as inscrições agora dia 6, já temos algumas inscrições, então gostaríamos de ter um número bem grande, bastante interessados, até para futuramente pensar numa próxima oficina, num próximo curso. Bacana.
quem sabe inserir esse pessoal na Feira do Livro. Exatamente. Né? Uma ampliação das ideias, né? Antes de continuar, Rogério, deixa eu agradecer aqui os nossos apoiadores que permitem que esse programa aconteça. Via Sul, internet 100% fibra ótica, Almax Excelência Imobiliária e Reguesso Odontologia Estética. Rogério, esses alunos, vamos chamar assim, né, os participantes, ao final desse curso, bom, não vão ter um diploma, mas vai acontecer alguma coisa com esse material? Vai haver uma produção final, uma exigência de um texto final? O que eles vão depois disso receber? Sim, ao final do curso a gente vai criar uma antologia de contos a partir da produção feita em aula. Não vai contar produções anteriores dos alunos, somente a produção em aula, mas a proposta da oficina é fazer cada aluno escrever de 2 a 3 ou 4 contos, e esses contos vão para um livro que vai ter uma tiragem a princípio de 500 a 600 livros, que vão ser uma parte distribuída para a biblioteca pública e para as escolas do município, outra parte para os próprios autores. Todos eles participarão do livro? Todos eles participarão do livro, desde que tenham uma frequência mínima de 75% das aulas e que concluam o curso com excelência. Vai ter uma frequência mínima? Uma frequência mínima. Até porque o curso é de graça, então se a pessoa se compromete aí, não está tirando o lugar de outra que talvez preferisse estar ali escrevendo, ali, participando da oficina. De fato, né? Uma exigência mínima, e se espera que quem queira se inscrever e participar, né, não vai fazer por conta, porque depois não dá para chamar mais. Não, depois não dá para chamar mais. Chama os 15, começa a aula, não aparece, vocês não vão poder chamar outro. Não. O que o nosso edital prevê é o seguinte: foram selecionados os 15, a gente vai ligar para esses 15 primeiros e eles vão passar por uma outra fase, que é uma entrevista. Olha, vai ser tal dia, não está definido ainda o dia da semana que vai ser a oficina. Mas vai ser à noite. Vai ser à noite, das 7 horas às 9 horas. Num dia da semana a ser definido. Então a gente vai chamar essas pessoas, conversar com elas, para confirmar o interesse e a frequência, né? A gente não pode se perder no processo. Que as pessoas assumam um compromisso conosco, assim como a gente está assumindo um compromisso de fornecer as aulas para elas e ao final editar um livro, porque ter uma contrapartida à presença mínima. Isso para nós, a falta de disciplina, né? Fica a recomendação, né? Pois ao final dá até para fazer mais, mas quando é de graça, né? As pessoas daqui a pouco vão em 2, 3 aulas, né? E acham que simplesmente pode abandonar o barco. E de fato pode, ninguém vai obrigá-las a estar lá, mas poderá ter tirado uma vaga de alguém que gostaria de chegar até o final. Até porque se tem um ditado que na vida a gente precisa escrever um livro, fazer um filho e plantar uma árvore. A gente está dando a oportunidade de escrever um livro, ao final vai ter um livro publicado. Que é um grande atrativo. Até quando cheguei aqui, nós estávamos conversando sobre o livro que você escreveu. É um atrativo. É um atrativo. Exatamente. Eu gosto muito, por isso fiz questão de te chamar aqui, porque é importante a divulgação. E falando em divulgação, vocês estão passando nas escolas, em algum lugar, ou é só pela mídia eletrônica para divulgar a ideia? Um dos recursos que está escrito no projeto é que a gente vai utilizar o menos possível de papel. A gente vai já ter o livro, o papel tem uma carga ecológica muito grande, de impacto ecológico muito grande, então a gente está usando muito mais as redes sociais. A gente vai ter cartazes distribuídos em escolas, pontos de cultura, e cinemas da cidade. Nós, agora, recentemente, no passado, 2 anos atrás, 3, 4 anos atrás, quando o nosso secretário de Cultura era o Jovino Nolasco, que faleceu agora no final do ano passado, que foi muito bem sucedido, por sinal, quero fazer o registro, né, pelo secretário Soares, que para mim está fazendo um brilhante trabalho, mas o Jovino tinha uma ideia de, como é que eu posso dizer, municipalizar, né, a Feira do Livro
incentivando os escritores. Nós tivemos aqui De Bento, né, homenageado, patrono, né, tivemos, e foi a ideia dele, começou com ele, isso, não me lembro se, talvez há 4 anos atrás tenha começado, talvez assim. Relacionado a isso que eu quero te perguntar, porque tu está acompanhando, né? Para a feira do livro do ano que vem, tem alguma coisa que possa ser específica em relação a esses alunos, em relação a este livro? Foi pensado alguma coisa em relação a isso? O projeto Contantes não vai ter tempo hábil para a feira deste ano, né? Porque o livro só vai ser finalizado, editado e lançado em dezembro, provavelmente na segunda quinzena de dezembro. Mas para a feira do outro ano, sim, a gente pretende trazer os escritores para a feira, para entrevistas, debates, e ter o livro deles em algumas bancas para que eles também possam ter o retorno. Eles escreveram material, eles estão presenteando a sociedade com suas histórias para que eles tenham um retorno até financeiro, de poder vender o próprio livro deles. Cada um vai ficar com uma cota dessas publicações para si próprio. É uma forma de incentivo, seria uma grande forma de incentivo, né? Porque qual é o escritor, né? Que é aquele que quer escrever um livro, que não quer ver o seu livro divulgado, sim, seu trabalho divulgado, né? A arte tem isso, né? Tu se expressa, mas se expressa para o outro. Tu escreve para que o outro leia. Se ele não tiver o outro nessa relação, se torna uma relação vazia, porque está produzindo para nada. A arte necessita do teu interlocutor. E o interlocutor, no caso da literatura, é o leitor. A gente pensou muito, quando estava fazendo o projeto, num plano de distribuição desses livros, para que eles não ficassem encalhados, ou na biblioteca pública, ou no fundo do baú da casa de alguém, para que eles tivessem uma circulação bastante grande. Por isso que a gente incluiu as escolas do município, que vão receber exemplares dos livros, a biblioteca pública, a Casa das Artes e os próprios escritores. Falando em escritor, já tu não é o mentor sozinho, né? Já falou que é bancário, mas que tem formação, né? Na área cultural, né? Isso. Mas tu estava me dizendo antes que tu, né, não é à toa que fez isso, anda rabiscando algumas coisas aí, né? Tu tem teus próprios textos? Sim, tem meus próprios textos guardados debaixo de 7 chaves. Que infelizmente não vai poder participar disso aí, né? Não. Como organizador não pode. Você é apenas o organizador. Prometo estar lá no fundinho da aula, escutando toda a aula, mas não tenho como participar do livro, não tenho como participar das aulas como aluno. Eu sou o produtor cultural do projeto, então temos que separar essas coisas. Sim, mas também escrevo poesia, haikais, principalmente. O que é uma poesia haikai para... Haikai é um estilo japonês. Que eu te confesso também que eu nunca tinha ouvido esse termo. É a segunda vez que tu usa aqui agora, sim, e eu tinha me esquecido primeiro de perguntar para ti. Haikai? Haikai. É um estilo japonês de muitos séculos atrás. Ele consiste em 3 versos que podem ou não ter rimas. Aqui no Brasil é utilizado mais o com rima. De 5, 7 e 5 sílabas tônicas cada verso. Haikai. Isso. Mas é muito praticado no Brasil? Não. Ou tem alguns seguidores só Quem melhor escreveu haikais foi o Paulo Leminski. O Paulo Leminski escreveu haikais com uma maestria incrível. Ele não é muito difundido no meio publicitário, da onde eu venho, eu sou publicitário de formação. Os redatores, que era o meu caso, eles costumam exercitar o haikai para a criação de logotipos, de slogans, de pequenas chamadas. Tem que ser uma ideia muito boa, concisa em poucas palavras. E dá para fazer uma história desse jeito? Não é bem uma história, mas dá para sugerir alguma coisa. Dá para sugerir. Uhum. Numa frase dá para sugerir uma coisa. Uhum. Mas sempre voltado à poesia ou outro gênero literário também? Sim, também eu brinco que eu gosto do micro, eu gosto da coisa pequena, enxuta. Os microcontos, os mini-contos e microcontos, que é uma categoria de conto que os microcontos vão até 140 caracteres. Eles vêm da internet, da ferramenta Twitter. Começou a se difundir bastante com o Twitter, de tu escrever uma história com 140 caracteres.
não mais que isso. Ele tem início, meio e fim dentro desse espaço. E os microcontos já são um pouco mais antigos, eles têm até um parágrafo de extensão. Eu já vi conto de um parágrafo. Exatamente. Aquilo que a gente chama de um parágrafo dentro de um texto, né? Um parágrafo. Já vi contos com 6, 7, 8 linhas. A definição parágrafo é um pouco difusa. Por exemplo, Ulisses de James Joyce é um livro todo de um parágrafo só. Se tu pegar o Saramago, que eu gosto muito, não sei se tu já leu Saramago deve ter parágrafo de 10, 15 páginas. Aliás, nem ponto ele coloca. Sim, uma coisa interessante do Saramago, que é difícil de começar a ler o Saramago, né? Porque ele não bota o travessão, né? Nova linha, né? Ele usa o início, né? Para quem não sabe, ele usa o início, né, de uma nova interlocução, colocando letra maiúscula depois da vírgula. E todos os livros dele são assim, vamos dizer todos que eu tenho, que eu conheço e que eu li, né? Pelo menos os que eu conheço, que eu li uns 10 a 12, não sei se ele escreveu outros de outro jeito. Imagino e acredito que não. Mas é uma forma de escrita, né, que a gente não está acostumado, e tu pega aquilo lá, o cara que não está acostumado a ler, né, principalmente, falta fôlego. Porque chega uma hora que tu não sabe mais, tu vai te perdendo, não sabe mais quem está falando. Exatamente. Qual é o personagem que está falando o quê, né? Tem que ter uma concentraçãozinha ali, né? Exatamente. Que é bem o oposto do Haikai, que é uma poesia, que é uma poesia, né? Que nem a rima tem. Pode ter ou não pode ter. Pode ter ou não pode ou não ter. Precisa. Aqui no Brasil se utiliza mais com, até porque a nossa língua é mais sonora, o português é mais sonoro do que é o japonês, né? O japonês ele é mais cadenciado e o português ele é mais melodioso, digamos assim. Brincando um pouco com a nossa poesia tradicionalista, né? Seria interessante ver uma poesia gauchesca haikai, né? Haikai. Porque tem poesia gaúcha aí também, vou te contar, tem 10 páginas, né? 15 páginas. Curtinha, eu nunca vi curtinha desse jeito aí, né? Mas muito interessante, muito bacana. Eu quero te parabenizar, Rogério, antes da gente terminar, agradecer que tu tenha aceito o nosso convite, te parabenizar, né, pela ideia. Eu me encantei com a ideia porque acho que isso é necessário, tem que incentivar as pessoas a escrever, claro, você tem que incentivar a ler, que a leitura vem antes da escrita, ninguém escreve nada se não estiver lendo, né? Se não tiver a leitura, ninguém vai escrever nada, mas a consequência da leitura tem que vir, que é a escrita. Claro que isso é inspiração, conhecimento, perder o medo, e eu acho que isso vai ajudar muitas pessoas, pelo menos a perder o medo inicial, né? De colocar no papel suas ideias, seus personagens, etc. Né? É esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer essas pessoas trazerem suas ideias a público, trazer a escrita, o que elas têm para contribuir com a literatura para o público. Isso mesmo. E eu quero aproveitar, além de te parabenizar o Fundo de Cultura por ter aprovado esse projeto, que tudo depende da aprovação, né? Certo? Vai ter dinheiro público, né? E também, por que não, né? A livraria Dom Quixote. É isso, né? Isso. Que está lá abrindo espaço, fomentando isso, que é um dos objetivos também de uma livraria, né? Rogério, deixa a palavra à disposição para te despedir, fazer o convite, quem sabe, né? Para as pessoas participarem desse projeto. Eu vou fazer o convite, porque eu acho bem importante. Pessoal, quem gosta de escrever, quem tem apreço por histórias, que quer contar a sua história, o Projeto Contantes é para essas pessoas. É para a gente poder começar a escrever histórias, trabalhar com a escrita, colocar para fora aquilo que a gente tem dentro de vocês. Façam suas inscrições, tá no Facebook, tá no Instagram, é só nos seguir. Projeto Contantes. Obrigado. Rogério, obrigado por aceitar o convite, tá? Sucesso no projeto e até uma próxima. A vocês que estiveram conosco, nosso muito obrigado pela audiência. Aqueles que não viram de forma inédita e por primeira vez esse programa, outros horários alternativos, né, esse programa será repetido. E também você poderá assistir quantas vezes quiser
através da nossa página no Facebook, TV Cidade Bento.com. Ali você tem todo o nosso material e poderá acompanhar, inclusive para ver melhor as informações e de forma mais pausada. Muito obrigado pela sua audiência, até a próxima e fiquem com Deus.